Em janeiro de 2025, a Nvidia anunciou novas placas de vídeo da série RTX 5000. E a galera ficou me perguntando quando ia ter vídeo da RTX 5090. A Nvidia queria mandar uma pra revisão, mas eu tinha um pequeno problema. Eu tava de férias, eu não tava em casa pra poder receber. Porém, a Mari, a nossa amiga que levou a gente para a Trilha da Morte, vocês viram um vídeo, tava no Canadá. O problema é que ela mora em Squamish, uma cidade que fica pro norte de Vancouver, no meio das montanhas. Então, quando eu e a Nilce voltamos de férias, a gente teve que viajar pra pegar a placa que a Mari tinha recebido. A gente cruzou um pedaço de costa coberto de neve. E a gente também passou pela ponte do Premonição. Vou passar a ponte do Premonição, galera. Uhul! Uhul! E a gente ainda viu um cara de paraglider. Naquele frio, ficou de boca aberta com a vista da estrada e ponderou sobre a importância das GPUs renderizarem as coisas direito. Esqueceram de renderizar, Nilce. Esqueceram de renderizar. E finalmente chegou em Squamish, uma cidadezinha muito bonitinha. Olha esse lugar, gente. E eu peguei minha placa com a Mari, carreguei no carro e tudo pronto pra voltar pra casa. Eu queria dizer que foi tudo bem pra voltar pra casa, mas não foi não. Na verdade, a gente não voltou naquele dia. Se você acompanha o Cadê a Chave, você sabe que a gente ficou preso no engarrafamento porque fecharam a estrada. Teve que voltar pra cidade, dormir na casa da Mari de improviso e voltar no outro dia pra nossa casa. Enfim... mas aqui estamos. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. O unboxing dessa placa aqui é uma coisa interessante porque o formato dela é algo interessante. E é o seguinte, é uma caixa do FedEx dentro de outra caixa do FedEx. Ah, que legal! Uma surpresa atrás da outra. Isso daqui não é uma placa de vídeo, tá? Isso daqui é uma boneca russa, é uma matriosca. Vamos lá, senhoras e senhores. Ai, que medo. Caramba! E dentro tem outra caixa! Que caixa bonita. Não, a caixa é bonita, não só Parece isso. um console de videogame. E é toda de papelão. Não tem plástico na embalagem. Não, zero. Temos aqui uma caixinha com o cabo, porque você vai precisar de um adaptador, não é mesmo? E aqui tá R$50,90. Esse é um unboxing pra vocês. Essa é a 5090. É um treco impressionante, porque aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha a grossura dela. Essa daqui, galera, é a 4090. Vocês já estão vendo aqui a diferença. Se eu colocar aqui na mesa, vocês já vão conseguir notar a diferença do tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na câmera que vai ficar bem mais claro. Essa daqui é a 4090. Essa daqui é a 5090. Essa é a diferença entre as duas de tamanho. A 4090 ocupa 3 baias do computador, quer dizer que 3 slots no fundo do seu computador vão ser ocupados por ela de tamanho. A 5090 ocupa 2 só, mas ela consome mais energia no total. Tem um número que a gente costuma considerar para consumo chamado TDP, que é o Thermal Design Power, que na verdade não quer dizer consumo, mas a gente vai simplificar aqui e assumir que é. O da 4090, o TDP, eu tenho a minha cola ali, é de 450 watts. O da 5090 é de 575. Essa placa aqui consome mais do que essa daqui. Porém, o sistema de resfriamento dela é muito menor. E essa foi a primeira coisa que me chamou muita atenção em relação a 5090, porque eles tiveram que fazer todo o redesign da placa de vídeo em si. Na verdade, a placa de vídeo é só um quadradinho aqui no meio. Ela só fica aqui. Por quê? Todo lado é para você puxar uma extensão dos radiadores e tal para servir de resfriamento, para os ventiladores poderem soprar e o ar todo passar por aqui e aqui para resfriar só o centro. Na 4090 era um pouco diferente. Você tem esse ventilador aqui, ó, que de fato atravessa, o ar passa daqui para cá. Só que nesse outro, como a placa se estende até essa parte aqui, ele não faz isso. Na verdade, ele vem por aqui e, pelo menos em teoria, até onde eu entendi, sai por aqui o ar. Bem, a gente já viu aqui a diferença de design entre as duas. A 5090 tem uma solução de resfriamento menor, embora tenha um consumo maior. Agora, a gente tem que ver o que ela tem de diferente em termos de desempenho. Mas eu tenho que explicar do que a 5090 é capaz. Essa daqui é a 4090, eu sei. A 5090 tá no meu computador fazendo aquelas imagens ali. Para começar a falar das coisas das quais essa placa é capaz, a gente tem que dividir a funcionalidade dela em jogo em 3 categorias.
categorias. A primeira é rasterização, que é o modo tradicional segundo o qual os jogos são renderizados. A segunda é Ray Tracing, que é o modo mais recente de se renderizar jogo, fazendo esses cálculos em tempo real de sombra, luz e reflexo. E a terceira é inteligência artificial, que é a parte mais importante. E também a gente vai se focar nesse jogo que tá aqui atrás de mim, que é o Cyberpunk 2077, porque é um dos jogos que já tem todas as funções novas. Enquanto a maioria tá precisando de atualização, ele já tem tudo que a gente quer mostrar. Eu deveria até sentar assim, né? A primeira novidade que a 5090 traz, e é uma coisa que vai beneficiar todos os donos de placa RTX da Nvidia desde a geração 2000, então se você tem uma delas, preste atenção agora, que é o DLSS 4, que tem um novo modelo de reconstrução de imagem chamado de Transformer, que é um modelo diferente do que a Nvidia usava até o DLSS 3, que era o Convolution Neural Network. Para a coisa ficar mais fácil, esse é o novo modelo de reconstrução de imagem para a Nvidia fazer aquele negócio de renderizar um jogo numa resolução mais baixa para deixar o treco mais fácil para a placa de vídeo e depois usar a inteligência artificial para reconstruir essa imagem numa resolução mais alta. E esse novo modelo comparado com o antigo resolve várias coisas, tipo o ghosting de objetos que ficam à distância. Ele também resolve de melhor forma imagens 2D, elas não ficam cheias de ghosting também. E ele também tem uma estabilidade temporal melhor. Eu fiz um teste numa parte que eu sabia que dava problema, que é nessa em que eu pulo na grade, aí a sombra debaixo dela no modelo antigo ficava piscando, porque ele não dá conta de reconstruir essas sombras da forma correta. Agora você me pergunta, tem um custo para esse modelo? Tem. Eu rodei o teste de benchmark com os dois, porque no Cyberpunk eu posso trocar entre os dois quando eu quiser. Na 4090 deu uma diferença de 2 quadros e na 5090 deu uma diferença de 5. Isso porque o modelo novo é mais pesado, então você vai perder alguns quadros. Porém, se você me perguntar, eu acho que vale a pena esses quadros que você perde. A imagem fica muito melhor. Eles melhoraram bastante. Isso é muito bom e serve para todo mundo que tiver uma RTX independente da série. Mas agora vamos falar das coisas que só tem na série 5000, que é o novo modelo de geração de quadros por inteligência artificial. A gente teve a estreia dessa coisa da geração de quadro com a série 4000 da Nvidia. O que é? Entre dois quadros renderizados normalmente pela placa de vídeo, ela renderiza um terceiro entre eles gerado por inteligência artificial. Era um quadro normal, um quadro de IA e um quadro normal de novo, o que aumentava a quantidade de quadros que você tinha para jogar. Simples assim. E esse quadro do meio era uma imagem gerada por inteligência artificial baseada na informação dos outros quadros que a placa de vídeo tinha. Agora, na série 5000, você vai poder gerar até 3 quadros com inteligência artificial. Na verdade, você vai poder escolher quantos quadros você quer gerar, até 3. Então eu fiz um teste com aquele número que eu tinha mostrado para vocês antes, rodando Cyberpunk no modo Path Tracing. Sem geração de quadros, eu já consegui 86 quadros por segundo, o que é impressionante. Só que aí eu liguei a geração de quadros no vezes 4, quer dizer 3 quadros, que é o máximo, gerados por inteligência artificial. E aí a contagem de quadros subiu para 285. 285 é impressionante? Eu vou dizer que é. Porém, essa coisa de ter quadros gerados por inteligência artificial tem os seus poréns. Porém, 2 vezes. Eu vou falar de tudo isso, tá? Só que antes eu quero que vocês entendam a dimensão do que está acontecendo. Imagina uma sequência de 4 quadros do jogo. No primeiro quadro, a gente tá renderizando o jogo da forma convencional. Porém, a gente tá usando o DLSS no modo desempenho. Quer dizer que só 1/4 desses pixels estão sendo renderizados da forma convencional. O resto é um upscale feito por inteligência artificial. Então, se a resolução do quadro é 4K, quer dizer que só 1080p desses 4K estão sendo renderizados da forma, entre aspas, normal. Para chegar no 4K, é a primeira vez que a gente está usando inteligência artificial aqui. Aí depois vem mais 3 quadros gerados totalmente por inteligência artificial. É tudo IA, de uma ponta a outra. Isso quer dizer que dos 33.177.600 pixels que a gente está gerando no total para os 4 quadros em 4K, e ali também o roteiro eu vou ler porque eu não vou decorar, só 2.073.600 são gerados da forma convencional, ou seja, só 6,25% dos pixels. Isso se eu fiz a conta certa, tá? Desculpa, eu sou de humanas. Todo o resto é gerado por inteligência artificial. Todo o resto.
Então, Leon da edição aqui. Essa é a parte na qual eu falei do porquê da indústria do game tá toda se movendo na direção de inteligência artificial. Só que eu falei demais, desenhei até tabela, eu tenho certeza que ninguém ia chegar até o final do vídeo. Então eu vou resumir tudo aqui porque o corte original do vídeo deu mais de 40 minutos, eu vou colocar a parte integral da explicação na descrição se você quiser ver, tá como vídeo não listado. A ideia mais ou menos é a seguinte, tá muito difícil fazer chip mais potente e mais eficiente para computador. Só para você ter uma ideia, a base de fabricação dos chips da 5090 é basicamente a mesma dos da 4090, e a geração anterior saiu há 3 anos atrás. É que a tecnologia de chip hoje em dia tá tão avançada e tão miniaturizada que a evolução dela tá acontecendo a passos muito mais lentos. É o que se chama normalmente de a morte da lei de Moore. Então pro gráfico no videogame avançar, eles estão tendo que ter um pensamento lateral, e a IA virou essa alternativa. Por exemplo, foi por isso que a Sony estreou o PSSR no PlayStation 5, que é um upscale baseado em inteligência artificial. As próximas placas da AMD, a principal concorrente da Nvidia, também vão vir com upscale baseado em inteligência artificial. As placas da Intel já tem upscale por IA e o Switch 2 vai ter também. Então a gente tá no momento em que IA não vai ser o único caminho pra frente, mas vai ser o principal. Mas aqui fica a pergunta, qual é a qualidade da implementação da IA nessa nova geração da Nvidia, mais especificamente na 5090? Dá pra notar alguma diferença quando você liga IA, quando você tem quadros gerados por IA? Para isso, eu trouxe os olhos não treinados da Nilce para ver se uma pessoa não especializada na área consegue notar uma diferença, para representar melhor os olhos do consumidor regular e não uma pessoa como eu que fica vendo notícia de placa de vídeo o dia inteiro. Vamos lá, Nilce, eu tô com o Cyberpunk aberto aqui, eu vou mostrar 3 configurações para você, uma sem nada, uma com DLSS 4 e uma com geração de quadros. Só para você ver aqui, o jogo tá com tudo no máximo, incluindo Path Tracing, que é o Ray Tracing total, que é o mais pesado que dá, tá com Ray Reconstruction, que é outra coisa mega pesada também. A única coisa que eu baixei um pouquinho foi Motion Blur, que eu coloquei no baixo porque eu não gosto dele muito alto. É questão de preferência pessoal. E lá em cima você pode ver os quadros por segundo, o uso da GPU, a temperatura dela, o consumo, o uso da CPU e também a latência, que é algo muito importante, a gente vai falar disso depois. Mas o que é pra eu olhar? Você vai ver. Vamos lá, Nilce. 4K, Path Tracing, sem DLSS, sem geração de quadros nem nada. Isso daqui é o jogo bruto. E olha como é que é difícil do treco ser gerado. A imagem é bonita? É muito bonita, só que a gente tá a 30 quadros só. E a latência de 68 milissegundos. Tenta memorizar na sua cabeça a qualidade gráfica, porque a gente vai mudar agora. Eu quero ver se você consegue notar uma diferença muito grande. Eu tô vendo lá o nome da estação, Ellison. Ellison, o nome da estação. Essa é uma ótima, Nilce. Tire uma foto disso aqui. Veja o quadro inteiro, porque agora a gente vai ligar o DLSS 4 no modo Performance. A partir de agora, Nilce, ele vai renderizar só 1/4 dos pixels. Você vai ver uma imagem 4K, é por isso que a gente está sentando tão perto da tela, só que ele vai renderizar só uma imagem Full HD, 1/4 dessa resolução. E a gente está usando o novo modelo de Transformer. Você teve alguma percepção de que a resolução baixou de alguma forma? Talvez o Ellison esteja... Não tem. Não tem. Não, é na hora que ele... Mesma coisa. Olha outra coisa que tem mais detalhe que o Ellison. Eu vou olhar pra essa caixa. Isso. Eu vou voltar pra você. Não vi diferença. Tá. Obviamente que se a gente fizer um paralelo, você vai conseguir notar, mas a questão é você conseguir notar normalmente. No jogo. No jogo. Durante é muito jogo. Complicado. Só que agora com o DLSS 4 ligado no modo Performance, a gente sobe o nosso FPS pra 85, 79 agora. Ele tá lá acima dos 60, com certeza, né? Bem mais que isso. Mas o que a gente vai fazer agora é ligar a geração de quadros. Agora a gente tá a 80 quadros por segundo, a nossa latência caiu pra 36. E a gente vai ligar logo o 4x, que são 3 quadros gerados por inteligência artificial. E agora, eu acho que você notou que a fluidez deve estar bem maior. E não dá pra notar muito bem o que é gerado por AI e o que não é. A fluidez está maior do jogo. Agora a gente tá gerando 250, 249 quadros. A nossa latência aumentou. É uma coisa que a gente tem que discutir. Mas pra mim, assim, visualmente falando, não muita diferença, não. Eu consigo achar uns problemas. Principalmente se você olhar na periferia, quando você vê coisa tipo grade, coisa do tipo, você vê que o processo de reconstrução no movimento é um pouco mais complicado. Dá uma olhada naquela grade ali quando eu passar agora, e agora eu vou passar de novo, só que com a geração de quadros desligada. A gente passa aqui e eu acho que deu pra você notar uma diferença. Deu nada, meu bem. Não, dá sim, dá sim. Olha aqui, aqui você consegue, você vai enxergar o negócio atravessando. Dá pra ver o que tá atrás. Vamos lá, eu vou ligar de novo. Tá. Agora... Tá tudo lá, eu tô vendo tudo.
tudo! Tá bom, esse exemplo não Aí foi tá bom. melhor, inclusive, do que da outra. É porque tem mais quadro nisso. Vocês estão vendo isso daqui a 60 quadros por segundo, porque é o máximo do YouTube. Ela tá vendo em até 144 quadros, que é o máximo da atualização, da taxa de atualização desse monitor. Agora eu tirei o DLSS. Tá, agora Ficou melhor? fica um pouco mais borrado. Não, era pra ficar pior, porque agora que não tem, Nilson. De fato, é mais difícil de ver pra Não, fora. a sua reação era pra ser oposta, Nilson. Sério? Porque você... Eu não tô entendendo o que é pra eu reagir aqui, gente. Desculpa, você quer que eu chame um dos meninos? Não, a ideia era essa. Uma pessoa que não sabe o que tem que procurar qual a reação que ela tem. Não, pra mim tá tudo bom. Tá, eu vou voltar agora com o modo Transformer, eu vou ligar também o 4x. E você vê, a imagem é boa, né? Você jogaria com uma imagem dessa. A gente tá jogando aqui com geração de quadros agora e também com DLSS. Ele tá renderizando 1/4 da resolução só de um quadro. Sim, ótimo. E depois tá gerando mais 3 quadros com IA. Tá economizando energia? Não, a gente tá consumindo 458 watts. Só na placa de vídeo. Vamos lá, Nilson, última chance, esse é o Indiana Jones no Game Pass. O gráfico completamente no talo, coloquei no supremo aqui, tudo no máximo. A única coisa que eu não consigo subir é a sombra de Ray Tracing, que tá somente no sol. Para colocar no máximo eu tenho que ligar o DLSS, ele tá desligado agora. Geração de quadros também. E esse daqui é o começo do jogo, porque eu não joguei ainda. A gente vai ver muito verde aqui, tá? Que só tem floresta. A gente tá jogando a 40 quadros, 39 por segundo aqui. A coisa não tá muito boa de fato. Eu não sei se é pelo fato de ser um jogo do Xbox e não da Steam, mas aqui a Nvidia não consegue medir latência. Observe, Nilce, observe esse daqui, esses 40 quadros que estão me dando um pouco de nervoso. Se eu olhar para baixo, dá 45. Você tá vendo aqui toda a qualidade gráfica das sombras, a qualidade da textura das folhas. Esse treco é impressionante, né? Sim. Agora vamos ligar o DLSS. A gente vem aqui e coloca Upscaling, DLSS, modo desempenho, 1/4 da resolução. Vou colocar sem geração de quadros e agora a gente pode vir aqui e aumentar a sombra de Ray Tracing para todas as luzes. Então, na verdade, a gente deixou o treco mais difícil de ser processado. Agora tá com todas as luzes. Você viu que apareceu a sombra nas folhas? A gente tá agora 70 e poucos quadros, Nilce. A resolução parece mais baixa para você? É pra dizer que sim. Não, né? A gente tá renderizando a 1/4 da resolução original. Ah, pra mim tá bom. Eu vi, parece as folhinhas. Eu tô feliz. Obrigado, Nilson, pela sua participação. Eu vou falar o quê? Eu não tô triste, eu tô feliz. Ai. Vamos ligar agora a geração de quadros. A gente vai tacar vezes 4 já. A gente tava 70 e poucos quadros, 80 antes, alguma coisa assim. Agora a gente tá com 214. Muito melhor, né? Muito melhor, Nossa, exato. eu tô impressionado. Deu pra ver uma barata correndo ali, ó. Eu não tinha visto antes nada lá. Tem insetos. Ali é uma joaninha! Eu não tinha visto esses bichinhos! Olha que absurdo! Meu Deus! Ela acha que é pra ela falar o que ela tá vendo agora. Ela vai descrever a cena agora. Que expectativa que eu tinha de terminar bem. Eu não sei! Eu falei, olha, eu não sou boa de enxergar as coisas, não. Pra mim tá tudo bom, tudo feliz. Obrigado pela sua participação, meu bem. Vamos ser felizes. Tá, vamos falar sobre latência agora. Então a Nilce pelo menos não conseguiu notar a diferença entre quadros feitos por inteligência artificial e outros feitos da forma normal. Eu testei as coisas com ela por mais tempo, incluindo o Hogwarts Legacy, e ela não viu nada de diferente. Mas a gente tem que falar da tal da latência, que diz respeito à responsividade do jogo. Quanto tempo demora pra você ver uma coisa na tela, responder com seu controle e ver a ação que você fez com seu controle representada pela ação do seu personagem na tela. Uma latência baixa é algo muito bom, quer dizer que o jogo é bem responsivo. Uma latência alta quer dizer que o monstro pode te bater, você esquivar na hora certa, demorar tanto tempo pra sua esquiva aparecer na tela que você acaba apanhando. Aí a sua experiência com o jogo é horrível. Eu não sei se eu tava usando direito aquela ferramenta de medição de latência da Nvidia, porque isso é bem novo pra mim, mas eu acho que pelo resultado que eu consegui, eu tava usando mais ou menos bem. E ela me diz uma coisa da qual você tem que ficar ciente. Vamos ver um exemplo aqui de 3 quadros sendo gerados por IA. E vamos imaginar uma realidade hipotética na qual só o frame time, que é o tempo entre os quadros, conta pra latência que você vai experimentar. Tipo o problema de física da 8ª série. Condições ideais, tudo permanece constante, não tem atrito. Nesse caso, você viu alguma coisa acontecendo nesse quadro e esboçou uma reação com seu controle. Você clicou pra esquivar. Imaginando que o seu tempo de resposta e o tempo de input do seu controle seja totalmente instantâneo. Qual é o tempo mínimo até o jogo poder representar na tela o input que você acabou de dar? No próximo quadro? Não.
Porque aqui a gente está falando de quadros gerados por inteligência artificial. A sua placa de vídeo está simplesmente gerando uma imagem. Nessa realidade ideal, o tempo mínimo para o sistema mostrar o input do seu controle é no próximo ciclo de quadros reais. Porque só nos quadros reais que ele está pegando o comando do seu controle e representando na tela na ação do seu personagem. Então essa que é a principal limitação da geração de quadros. Ela aumenta a fluidez do que você está vendo na tela, porque você está vendo mais quadros, mas ela não diminui a latência. Aliás, pode até aumentar um pouquinho, porque agora tem o tempo geral de poder processar esses quadros novos também. Então, de novo, num caso ideal, tudo constante sem atrito. Você tá jogando o jogo a 30 quadros por segundo, aí liga a geração de quadros para ter mais 3 feitos por IA. Supondo que nesse caso você chegue a 120. Os seus olhos estão vendo 120 quadros na tela, mas a resposta que a sua mão tá recebendo às suas ações é de 30 quadros. E eu testei isso e de fato não dá pra jogar, tá? Fica muito complicado. Então o que você precisa ter em mente é o seguinte: a geração de quadros por IA é uma coisa sensacional. Pode ajudar pra caramba na sua experiência. Só que ela só funciona bem se a base de quadros que você tiver sem ela já for alta. Ela na verdade é uma coisa que vai pegar uma experiência que já é adequada e transformar em algo muito bom. E pelo que eu vi, depois de ativar o DLSS, você quer estar entre mais ou menos 50 e 70 quadros pra ter uma experiência adequada. E eu tô falando isso pra vocês porque eu tô aqui testando uma 5090, que é uma placa de vídeo top de linha, mas muita gente vai ver essa explicação sobre geração de quadros desse vídeo na hora de decidir sobre a compra de uma 5060, de uma 5060 Ti, que são placas de entrada. E essas pessoas vão achar que vão ter a mesma experiência. Na verdade, se a sua taxa de quadro já não for consideravelmente alta, a geração de quadros não vai te ajudar. E agora vamos falar de alguns números comparativos com a 4090. Eu fiz vários testes de benchmark no Cyberpunk 2077, o primeiro que vocês estão vendo é pura rasterização, sem DLSS, sem geração de quadros, nada disso, e deu uma diferença de 47%. No segundo, eu mudei para Path Tracing, que é Ray Tracing total, sem DLSS, sem geração de quadros. No terceiro, eu mantive no Path Tracing, mas liguei DLSS no modo Performance, e no quarto eu liguei a geração de quadros, só que a 4090 tem o máximo de 1, a 5090 tem 3, então obviamente a 5090 ganha. Eu também quis testar um jogo moderno que não estava otimizado para 5090 na época dos testes, só para representar a experiência da galera que quer jogar aquele jogo que é o favorito dela, só que os desenvolvedores não vão tomar o tempo para poder adequar para o hardware novo. Então testando Black Myth Wukong. O primeiro teste é com Ray Tracing, só que sem Path Tracing, com tudo no máximo, sem DLSS, sem geração de quadros. No segundo teste eu incluí o Path Tracing, que é o Ray Tracing total. No terceiro teste eu liguei o DLSS no modo desempenho, e no quarto teste eu liguei a geração de quadros, mas nesse caso aí as duas placas só vão gerar um quadro a mais porque o jogo não tá otimizado ainda. Então a diferença entre as duas placas deu alguma coisa entre os 40 e tantos por cento e os 20 e poucos por cento, mas a média ficou na casa de 30% entre as duas, o que é algo considerável num salto de geração de GPU. Eu também pensei em fazer um teste com jogos entre aspas mais antigo que a galera ainda joga bastante e rodei o benchmark no Red Dead Redemption 2. Só que é o seguinte, todas essas duas placas são tão potentes que o limitador passou a ser minha CPU. Então, não tem um número muito conclusivo, tá? Minha CPU limita. Geração de quadros por IA poderia ajudar, só que o jogo não tem suporte. E agora vamos falar rapidamente de produtividade, porque ela tem bastante coisas novas se comparadas com a 4090. Ela vai de 24 GB de VRAM na 4090 para 32 na 5090. Ela finalmente tem suporte de hardware para decodificação 422 10 bits. Se você é editor de vídeo, você sabe do que eu tô falando, você sabe que isso é bom. Coisa que você tinha que comprar um Mac antes para ter. Ela também te dá 3 codificadores NVENC contra 2 na 4090 e uma nova qualidade para codificação AV1. Eu testei isso e é sensacional. Eu fiz uma live no República Coisa de Nerd em 4K jogando Monster Hunter Wilds com tudo no máximo e eu gravei localmente em alta qualidade essa live e também fiz a codificação da live com bitrate mais baixo para poder mandar pro YouTube. Tudo num computador só. Eu vou falar, essa foi a coisa mais legal que eu fiz até agora com essa placa de vídeo. Se você não consegue apreciar, desculpa. Se você consegue, você me entende. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera, essa é a parte que eu incluo no vídeo, as minhas recomendações e as minhas conclusões também. A 5090 é uma boa placa de vídeo? Sim. Ela entrega o que promete? Sim. Os ganhos que ela traz em relação a 4090 justificam um upgrade? Também sim, na minha opinião. Mas eu tenho que ser sincero com vocês aqui em relação a uma coisa e eu tenho que desviar um pouco do tópico porque eu vou fazer um pouco de uma reclamação, de um rant aqui. Embora as inovações trazidas por essa placa de vídeo me deixem muito empolgados, eu não posso separar a minha percepção dela
do atual estado do mercado de PCs, principalmente do mercado de placas de vídeo, porque parece que hoje a coisa tá tão complicada, tão cara, que é difícil justificar o investimento em um PC gamer. As coisas inflacionaram demais, não só porque os preços oficiais subiram, mas também porque a gente está vivendo uma crise de inventário, de logística. Aqui na América do Norte, por exemplo, o preço oficial de uma 5090 é $2.000, só que você não encontra ela por esse preço em lugar nenhum. Lojas, revendedores oficiais estão cobrando muito mais caro e se você quiser ir no eBay para comprar de um atravessador, você vai pagar um preço absurdo. De forma que a minha recomendação geral para todo mundo agora é esperar para ver. Espere os inventários normalizarem para você poder comprar placas de vídeo pelo preço oficial oferecido pelo fabricante. E também eu tenho que ter em mente a galera que vai ver esse vídeo aqui sobre a 5090 para informar uma decisão de compra de uma 5070, de uma 5060, uma placa mais de entrada ou do meio. E eu vou pedir, se esse for o seu caso, para você dar uma olhada em reviews, em testes específicos da placa que você quer comprar. Porque pelo fato de eu ter atrasado esse vídeo para regravar 2/3 dele, eu tive tempo suficiente para poder ver o anúncio e reviews de outras placas de vídeo. E de fato, outras placas dessa série não tiveram um salto tão grande de performance como a 5090 teve em relação a 4090. Então é muito importante que você faça sua pesquisa para informar sua compra. Então para quem que eu acho que são essas placas da série RTX 50 da Nvidia? Eu vou ser direto, eu acho que é para todo mundo que tá da série RTX 20 para baixo. E eu digo isso pra galera que tem uma placa da série RTX 20 que não tenha pelo menos 8 GB de VRAM, que parece que hoje para rodar AAA é o mínimo que você precisa. E dependendo da qualidade gráfica, mesmo algumas extremamente razoáveis, tem alguns jogos que não vão rodar nem com 8 GB. Se você tiver uma placa da RTX 30, eu acho que você tá muito bem servido, foi uma série sensacional. Teve GPU que de uma geração para outra teve um salto de 67% na performance ou algo do tipo. Então se você não tiver interessado em geração de quadros em codificação AV1, você tá bem. A galera da série 4000 tá muito bem também, você tem AV1, tem geração de quadros, embora seja um só, mas eu recomendaria o upgrade no caso de você tá com uma 4060, por exemplo, com 8 GB de VRAM e você querer jogar jogo em qualidades gráficas que demandam mais que isso. Mas eu acho que é isso. Eu tive a oportunidade de testar a 5090, eu achei ela uma placa de vídeo sensacional, eu acho que se você tiver a oportunidade de ter uma, você não vai se arrepender, ela entrega tudo que promete. O problema é a acessibilidade de placas de vídeo hoje no mercado. Talvez valha a pena esperar os preços baixarem, pelo menos chegarem no preço oficial, antes de você decidir comprar a sua, porque de fato tá complicado. Não só isso, mas você vai poder evitar problemas que costumam acontecer no lançamento de uma nova série de hardware, como tem acontecido agora com a série RTX 50 também. E também você vai poder ver o impacto que a competição vai ter no preço dessas GPUs. A AMD, que é a competidora da Nvidia, anunciou placas novas hoje. Ela não tá competindo com a 5090, ninguém tá, mas ela tem competição para 5070 e 5070 Ti. Vai ser interessante ver ao longo do tempo o impacto que essas placas vão ter nas placas da Nvidia e vice-versa. Competição é uma coisa muito boa, o consumidor que ganha. E assim, eu queria acabar esse vídeo numa nota mais positiva, porque de fato eu fiquei empolgado com essas novas tecnologias que essa placa traz, mas o mercado hoje tá uma coisa tão complicada, o hobby de PC gaming tá tão complicado, eu tô vendo cada vez menos pessoas tendo capacidade de seguir esse hobby, porque o mercado tá muito complicado. Eu espero que uma normalização dos estoques ajude, eu espero também que a competição ajude, mas a gente vai ter que esperar e ver. Não esqueça de largar um joinha aí nesse vídeo, se inscreva no canal, até a próxima, tchau!